Dr. Pedro Cavalcante Neto, ele que é advogado que representa a coligação da chapa derrotada nas eleições de 2018, ou melhor, 2020, do ex-prefeito Dimas Cruz. Trata-se de o advogado sai agora de uma audiência aqui na segunda vara em Itapajé em relação a uma ação de investigação judicial eleitoral movida em face da prefeita Gorete Caetano e também do vice-prefeito Éder Rocha e do Sindicato dos Servidores Municipais. Doutor Pedro, quais são as motivações para esta ação impetrada por esta coligação, então, que o senhor representa nesta audiência? Boa tarde. Boa tarde. Ainda em 2020, a coligação que eu represento ingressou com essa ação de investigação judicial eleitoral sob o argumento de que a estrutura do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Itapajé teria sido usada em favor de uma das candidaturas, no caso a candidatura que se sagrou vitoriosa da doutora Gorete. Esse processo, apesar de ter sido ingressado ainda naquela época, ele foi julgado inicialmente aqui improcedente. Porém, a juíza eleitoral da época não tinha oportunizado a coligação representante, investigante, aquela que eu represento, a produzir provas para que então ela julgasse. Esse defeito de tramitação foi alvo de um recurso nosso no TRE. O TRE julgou o procedente e mandou voltar para que o juiz eleitoral agora fizesse essa instrução. Hoje nós tivemos a instrução desse processo. Nessa instrução nós ouvimos testemunhas acerca dos fatos que foram apontados pela coligação investigante como sendo afrontosos à legislação eleitoral. E o que é que eu quero dizer? Aqueles fatos que em tese teriam configurado abuso do poder político. No nosso sentir, o abuso se configurou, praticado pela diretoria do sindicato, ao dar destaque à candidatura da senhora Ivonete, da senhora Gorete, notadamente no assunto precatório do Fundeb. Ao tempo das eleições, todo itapajaense sabe que esse assunto, o fato da então candidata ter assinado uma carta compromisso e fazer esse rateio do dinheiro do Fundef, foi dado muito destaque pelo sindicato, com inúmeras lives. Foi inclusive motivo de uma live feita por ela na casa dela na véspera da eleição. A grande verdade é que a nosso sentir, e esperamos que assim também seja o entendimento do magistrado eleitoral, a nosso sentir, esse tema ganhou relevo, foi o mais importante da eleição e que acabou por tornar desigual o pleito eleitoral. Essa prova foi colhida toda hoje, a oitiva das testemunhas. As lives estão no ar, quem quiser revê-las e ver que houve essa tentativa, na verdade que houve esse favorecimento a uma candidatura na época da eleição, no caso a candidatura da doutora Gorete. É só entrar na página da prefeitura. Um fato que ficou muito ressaltado aqui hoje é que aquele tempo, exatamente no dia do professor, o presidente do sindicato, ele mesmo, guiando a Kombi do sindicato, que me parece ser um veículo que um veículo já bem conhecido da população, o presidente, ele mesmo, numa situação parece que nunca antes vista, ele dirigindo, acompanhado de uma diretora ao microfone, teceu críticas ao fato do então prefeito, doutor Dimas, não ter feito a distribuição sob o argumento de que havia uma lei que o proibia. A grande verdade é que, se a população de Itapajé observar, aquele tempo realmente existia proibição legal, proibição judicial, e a esse tempo não há mais. A lei já autoriza a distribuição, inclusive o Estado do Ceará tem feito a distribuição recente, e a verdade é que nós estamos há 2 anos e 2 meses de mandato, e essa promessa que foi tão divulgada e usada para favorecer a candidatura da doutora Gorete não foi cumprida. Por quê? Doutor Pedro, o que a coligação representada pelo senhor deseja nesse momento? Que a prefeita Gorete Caetano, o vice-prefeito, tenham os mandatos cassados? É isso, esse é o pedido feito na ação de investigação judicial eleitoral. É a cassação dos mandatos
a inelegibilidade por 8 anos e, como nós estamos ainda na primeira fase, esperamos que o juiz, logo nós estamos daqui a alguns dias, encerrará a fase de produção de alegações finais, tanto da nossa parte quanto da parte investigada e do Ministério Público. Depois vai a julgamento do juiz e ele há de dizer se a prova até aqui colhida configura, é suficiente a configurar o abuso do poder. Se assim ele entender, caberá a outra parte recorrer. Se o contrário, se ele entender que o nosso pleito é improcedente, a nós caberá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral e lá no Tribunal Regional Eleitoral renovar os argumentos, renovar as sustentações para tentar ver aplicada a sanção àqueles que trataram de forma desigual os candidatos e acabaram por macular o pleito eleitoral. Após essa oitiva em que foram ouvidos testemunhas de ambas as partes, o senhor sai satisfeito dessa audiência? De minha parte, sim. Os fatos são muito claros em relação à produção das lives pelo sindicato, a essa inovadora participação do presidente ao volante com uma das diretoras que percorreu as ruas de Itapajé fazendo uma crítica dura ao então prefeito Dimas, porque estava apenas cumprindo a lei de não poder distribuir aqueles recursos. E agora é esperar. Eu costumo dizer, aqueles que me conhecem, que por enquanto essa é a minha opinião, contrário a isso a opinião do advogado da parte contrária. A nossa opinião não vale nada até que o juiz dê a dele. Se o juiz der contrário ou favorável a quem quer que seja, a nós caberá fazer o recurso e depois contar com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A verdade é que esses pedidos de cassação de mandato, de inelegibilidade, são uma constante na vida dos advogados que militam nessa área e, vez por outra, a população acaba ouvindo e vendo aí as notícias. Prefeito de tal lugar foi cassado, conseguiu liminar no TRE, no TSE, para permanecer no mandato ou então não conseguir, e aí eleições suplementares acontecem. Aqui, acho que aqui bem próximo, já aconteceu eleição suplementar e em alguns outros lugares também aqui próximo já não aconteceu por força de alguma decisão liminar conseguida pelas partes. Que assim, mas isso é o dia a dia. Ao povo do Itapajé cumpre esperar e saber. Aqui nada tem a ver com o apelo político de quem quer que seja. Se o doutor Dimas tem um apelo político maior do que a doutora Gorete ou vice-versa, não é o que há de influenciar aqui no julgamento. A prova colhida hoje foi suficiente. Alguns cidadãos e cidadãs aqui de Itapajé prestaram os esclarecimentos e ao juiz, diante da prova colhida, há de escolher ou dizer quem tem a razão, pelo menos nessa primeira fase.